Alô, meu povo de todo o Brasil, prazer estar falando com vocês. Sou Gil Fagundes, falo direto do município de Cerejeiras, Rondônia, um pedacinho aqui do Brasil, Cone Sul do estado de Rondônia. E hoje eu amanheci pensando no tempo que a gente era criança, na área rural, no sítio, como que mudou o estilo de vida de uns anos para cá. Para você que tem 30 anos de idade acima, vai se identificar bastante no estilo de vida que nós levávamos lá no sítio. No sítio, há uns 20 anos atrás, a gente não tinha luz elétrica, o único meio de comunicação era o radinho a pilha. Que mais? A gente brincava com bola de meia ou bola feito de sacola, e a gente brincava às vezes até dentro do curral, né? Aproveitava o esterco para ficar macia a terra, e a gente brincava dentro do curral misturado com as bostas de boi, e a gente nunca pegou verme e nunca pegou alguma doença porque estávamos brincando no meio da bosta de gado, no meio do estrume de gado. A gente brincava de pé na lata, pé no litro, como queira, e era super divertido. Às vezes a brincadeira interrompia um pouquinho a hora que alguém machucava o dedão, chutava alguma pedra por ali e aquilo machucava, e aí chorava um pouquinho para lá e depois já voltava de novo. E muitas vezes aquilo curava, sabe com o quê? Com terra e com barro, e logo já estava bem, já estava bom, já sarava aquele machucado. Para dor de cabeça, para dor no estômago, para febre, sempre tinha um remédio caseiro, tinha um boldo, uma camomila, uma losma, alguma coisa assim para combater as doenças que acontecia lá no sítio. Dificilmente vinha para o hospital. A escolinha era multisseriada, onde a professora era merendeira, era a pessoa que fazia a merenda e também lecionava, dava aula da primeira à quarta série, numa sala só. E muitas vezes a gente, ao voltar para casa ou até mesmo indo para a escola, tomava banho de chuva, né? E ninguém pegava aquele resfriado para precisar ir para o hospital. Quando pegava alguma gripe, alguma coisa, era curado com chazinho, com xarope, lá da roça mesmo. A gente também brincava de cozinhadinha, a gente fazia o nosso fogãozinho a lenha, a fornalha, e matava os garnizézinha, pegava, a gente matava e fazia aquela carne, às vezes aquele garnizé com a carne dura, mas a gente fazia nossas cozinhadinhas, e a gente era muito feliz desse jeito, né? Onde aprendemos também com os nossos pais que deveria respeitar as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, independente se era da família, se era tio, se era só um vizinho, se era um amigo, a gente precisava chamar de senhor, senhora, benção tio, benção tia, benção avô, benção avó, benção seu Zé, benção dona Maria, benção professora. Era assim que a gente foi criado, tomando benção para as pessoas mais velhas, sempre respeitando as pessoas mais velhas. E também a gente fazia as novenas, que era, se eu não estiver enganado, na terça-feira acontecia as novenas nas casas, o terço, o santo terço, e no final das novenas, depois dos 9 dias de novena, muitas vezes acontecia a confraternização, onde a juntava ali, cada um dava uns troquinhos, comprava pão, fazia pão com carne, né? Vocês que é da época lembram, fazia aqueles pão com carne, ficava uma delícia. E aí era feito o tal do kisuke, aqueles pacotinhos de suco que fazia 2 litros ou 1 litro de suco, daqueles de 10 centavos, na época era 10 centavos o suco. Então assim, era desse jeito. E aí no encerramento ia no vizinho que era longe, mas era o mais próximo que tinha energia, e conseguia pegar um gelo, fazia um suco, um suco gelado para a gente consumir. Então assim, faz parte da infância. O campinho de futebol, né? E para a gente assistir o jogo da seleção brasileira, a gente precisava andar uns 4 quilômetros para chegar até uma casa que tinha televisão no motor, que era lá na casa da nossa professora, né? E a gente ia para lá assistir o jogo da seleção brasileira.
E a nossa infância foi mais ou menos assim. Um povo simples, um povo humilde, trabalhando na roça, pessoal sempre trabalhando na roça e o meio de transporte ou era a pé, ou a cavalo, ou de carona com o leiteiro. Né? Isso tudo fez parte da infância. A gente ia para o rio, para o corguinho, que era pequeno, e nós falávamos em tancar. Pegava, apoiava pau, pedra, pegávamos, ia jogando terra para ficar mais fundo o corguinho lá, para a gente poder tomar banho. E depois a água mesmo estourava e voltava a água ao curso normal. E hoje, quando os pais diziam não, era não. Quando era sim, podia dizer que era sim. Né? Os nossos brinquedos, na maioria das vezes, era de madeira, era feita à mão ali mesmo. Então, assim, tempos diferentes, era um pouco sofrido, mas também era gostoso, porque todo mundo vivia mais ou menos daquele jeito. A nossa infância, o nosso jeito de viver, totalmente diferente, sem luz elétrica. A comida era feita no fogão a lenha, não existia esse negócio de gás. Depois que veio o gás de cozinha, mas era feito só no fogãozinho a lenha ali, e era totalmente diferente. Quem tinha uma moto na época era a pessoa que tinha as condições melhores, era poucas pessoas que tinham moto, carro, um, dois na linha, com um monte de gente que tinha na linha. E a gente não via fácil ver um carro. O dia que viu um carro, que a gente estava andando a pé, que dava carona, a gente ficava feliz. E a primeira vez que eu vi luz elétrica, fiquei encantado, né? A gente talvez uma vez na vida vinha na cidade, mas durante o dia a gente não percebia. Um dia que a gente foi num vizinho bem distante, que tinha luz elétrica, eu fiquei encantado, acostumado só com a lamparina, aí vi a luz elétrica. Então, assim, é um pouco da infância, um pouco das coisas do nosso passado, que fica na lembrança. É um tempo que não volta mais. Para a gente ir para a escola, a gente andava 4 quilômetros a pé, da primeira à quarta série. E depois eu vim para a cidade, estudei a quinta série. E com o passar do tempo, estudei a quinta série. Na sexta série, a gente já tinha um ônibus que já levava para a escola. A minha primeira escola que eu estudei foi a Escola Olavo Bilac. Primeira escola Dom Pedro I. Aí a segunda escola foi Regina Sperfeld, que foi aqui na cidade. E a terceira escola foi a Escola Olavo Bilac, né, na época. E mesmo assim a gente andava 3 quilômetros para pegar o ônibus para vir para a escola. Saía 10 horas da manhã de casa e muitas vezes chegava 8 horas da noite para a gente estudar, concluir aí o ensino médio. Hoje o ônibus, hoje até mesmo o pessoal da cidade passa na porta de casa um ônibus para levar o aluno para a escola. Então, assim, evoluiu muito e muitas vezes os nossos jovens de hoje não estão conseguindo valorizar essa riqueza que é sair de dentro de casa, já entrar dentro do ônibus. Aqui na nossa região tá assim, claro que ainda tem alguns que ainda andam a pé ainda, mas mudou totalmente a realidade, né? Isso é um pouco da infância. Jogar futebol com bola de meia, ou então feito de sacola. A gente fez muito isso, brincar de bets, de esconde-esconde, rouba-bandeira, pé no litro, passa-anel, e as cozinhadinhas que a gente fazia, onde a gente matava os garnizé, as garnizézinhas, e até, acredite, essas pombinhas que tem aí que fica circulando aí na cidade, no sítio, ela não sei por que ela não fazia mal, porque às vezes a gente matava algumas, porque virava aquele bando de rolinha, de pombinha, a gente acabava matando algum e fazia e comia e não fazia mal, né? A gente pegava o leite lá tirava o leite e já bebia ali no curral, nunca fez mal. O povo só comia banha de porco, só na banha de porco, e não fazia mal. E de repente veio a medicina dizendo que a banha de porco fazia mal, que tinha que começar a usar o óleo de soja. E aí começou a desandar, as pessoas aí começaram a tecnologia avançar, e qualquer dorzinha de cabeça, qualquer coisa, corre na farmácia. Na nossa época a gente curava a maioria dessas dores de cabeça, febre, gripe, tudo lá na roça, tudo no sítio. Hoje já parece que os remédios natural para muitos já não faz efeito, porque deu uma dor de cabeça, tem que ir para o hospital, tem que ir no médico, né? Então, assim, a nossa infância foi mais ou menos assim. Eu sei que tem alguém que já se inscreveu aqui, mas eu não estou conseguindo ver. Quero abraçar aí a todos vocês. Eu não estou vendo as pessoas que tá
tá escrevendo aí. Se tiver alguém que já escreveu, que já mandou alô aqui. Aqui, ó. Sidney Oliveira. Verdade mesmo, Sidney. Deixa eu ver, é o Sidney primo? É isso mesmo, né, Sidney? A nossa infância foi desse jeitinho mesmo. Foi mais ou menos assim a nossa infância. Sem tecnologia, sem muita mordomia, mas os nossos pais conseguiram nos educar. Quando os nossos pais falavam não faça isso, era não faça de verdade, né? Porque se fizesse o bicho pegava, o chicote comia, aquela varinha de goiaba funcionava legal, né? Foi o jeito que os nossos pais educaram a gente e deu super certo, né? Deu super certo. E na roça, quando era época, lembro muito bem, quando era época de colher arroz, que era empiado, fazia as pias do arroz. Os mais velhos iam lá, cortavam o arroz estava seco, e o sol quente rachando, a gente ia lá para a roça, para fazer os montes do arroz, fazia os montinhos, e aí os adultos vinham, pegavam aquele monte de arroz e levava até a pia e fazia a pia de arroz. E a gente fazia desse jeito, era desse jeito no sítio. O arroz, o milho, o feijão, era tudo plantado de forma manual, né? Era tudo natural lá do sítio, lá da roça. E o povo parece que tinha mais saúde, né? As galinhas, os porcos, era tudo tratado com o milho da roça, né? Chegava no dia da colheita, amontava o milho, pegava com um carro de boi e levava e ponhava no paiol. O arroz também, depois que trilhava, depois que batia o arroz, a gente pegava aquele arroz e levava para pia, para tuia, e ponhava na tuia para passar o ano, e aquilo que sobrava era vendido para ter um lucrinho a mais, né? E era desse jeito no sítio, onde os agricultores, os pequenos agricultores, trazia para a cidade o alimento que alimentava toda a cidade. O arroz, o feijão, era tudo vindo da redondeza da região. E aí com o tempo foi trazendo algumas coisas, isso não pode, tem que ter nota disso, precisa daquilo. Vendia-se queijo natural do sítio, vendia no mercado. Ovo caipira vendia sem nota no mercado. Trazia banha, podia vender no mercado, que não precisava dessas frescuras do selo de qualidade, do selo de garantia. Aquele queijo sadio, né? A carne do porco podia trazer e vendia com facilidade. Hoje ainda vende, mas você precisa ter notas e mais notas para você conseguir vender. Se você faz um queijo lá no sítio, se você não tiver um selo, o selo de garantia, o selo de qualidade, você não consegue vender, né? O leite, hoje você já não pode mais com a sua moto ou com o seu carro trazer o leite no galão e entregar de porta em porta. Alguns ainda fazem isso, mas é proibido, porque não tem o tal do selo, né? Não tem, a vigilância sanitária não permite, né? Mas o leite da caixinha que fica no mercado, ela aguenta 6 meses. Você pega uma caixinha de leite 6 meses, já tá ela tá boa, tá boa para o consumo. Mas pega 1 litro de leite desses lá natural do sítio, ferve ele e deixa ele de um dia por outro, para você ver se no outro dia já não está azedo. E o leite da caixinha fica 6 meses. Aquele lá pode vender, mas o leite do sítio para vender na cidade de porta em porta não pode não, porque não tem qualidade, né? E aí foi dificultando a vida do agricultor, e o agricultor foi saindo, indo para a cidade para buscar melhorias, porque no sítio já estava ficando complicado. E hoje nós temos poucos agricultores, pequenos agricultores que estão produzindo. E aqueles que produzem com maior qualidade. Só que se não tiver autorização, não tiver o selo de qualidade, não consegue vender. Se produzir o queijo natural lá no sítio de forma simples, igual era antigamente, não consegue vender no mercado. Consegue vender de porta em porta, mas se a vigilância sanitária descobrir, tá ferrado.
É assim que está a nossa vida hoje em dia. Antigamente era mais difícil, mas em algumas coisas era mais fácil. Isso é um pouco da infância, e se alguém quiser contestar o que eu falei em relação à produção, se não for isso que essas burocracias que tem, talvez não seja isso. Se não for isso, você tem direito de resposta e dizer que não é isso. Mas se for isso, dê o seu joinha aí, fala aí como que foi a sua infância, como que foi a vida no sítio e como é que tá hoje. Um abraço, obrigado, Gil Fagundes, direto de Cerejeiras, Rondônia, um pedacinho do Brasil.